Fala galera do Contos Dragon Ball, eu sou o Caio e vim aqui trazer finalmente o primeiro conteúdo aqui relacionado ao Dragon Ball de fato. E hoje galera, eu pensei num tema que eu não vejo muita gente comentando, com certeza já teve muitos vídeos sobre isso no passado em outros canais, mas hoje não está sendo um tema muito falado porque está sendo ofuscado pelo Dragon Ball Super Hero, ou por níveis de poder, ou por outras histórias que envolvem Dragon Ball Super ou Dragon Ball Daima. O assunto de hoje, como vocês podem ter visto provavelmente na thumbnail, é sobre Galick Jr. Galick Jr. é um vilão, eu acho o conceito do Galick Jr. muito legal. Eu não sei qual é a memória que vocês têm com o Galick Jr. Isso né? Sei quem acompanhou e tudo mais, porque o Dragon Ball Z era muito mais o público dos anos 90, né? Como o Dragon Ball Super veio e tal, talvez muita gente nem conheça talvez o Galick Jr., porque talvez tenha começado pelo Kai, ou então começou pelo Super, mas tinha que assistir o Kai antes, né? Então, pode ter passado despercebido para muitas pessoas sobre o Galick Jr., até porque muita gente provavelmente pulou os filmes, né? Só viu as séries também. E para quem não assistiu, eu vou estar falando um pouco aqui da história de Galick Jr., como foi o filme, como foi a temporada também, a saga que teve, filler de Dragon Ball Z, que foi bem legal também. Eu aposto que essa sim a galera, muita gente conhece, né, por algumas razões talvez, né, tipo Maron, mas eu vou focar aqui no Galick Jr., beleza? Então vamos lá galera, Galick Jr., quem ele é, como é que ele surgiu, qual é a história dele, né? Galick Jr., a história do Galick Jr. começa antes mesmo do próprio Galick Jr., né? A gente tem o Kami-sama, né? Que ele se tornou Deus da Terra, mas antes de ele se tornar Deus da Terra, ele estava disputando com o Garlic, né, o pai de Galick Jr., para se tornar o novo Kami. Né? Então a gente tem o Kami, né? Ele tem o próprio nome, que eu não me recordo se já revelou alguma vez, eu acho que não, mas o Dendê, por exemplo, ele é um Kami-sama. O Kami-sama é apenas o posto de Deus, né? E os dois estavam disputando esse posto, né? Tanto o Galick quanto o Kami. E o que acontece é que os dois, né, tinham um problema para se tornar Kami, porque os dois tinham um coração com maldade ainda. Então, para resolver o problema, o Kami-sama decidiu dividir seu corpo em dois, né? O Kami-sama, que é a parte boa do Kami, e a parte ruim acabou se tornando o Piccolo Zaimao, que a gente conheceu lá na saga de Dragon Ball clássico. Já o Galick, não, ele não conseguiu fazer isso, provavelmente ele não tinha esse poder para fazer isso, e acabou perdendo para o Kami-sama, o posto de Deus, né? E isso acabou deixando ele muito revoltado, com ódio mesmo, querendo destruir o Kami-sama, querendo trazer o inferno na Terra. E só que esse ódio dele consumiu tanto que depois passou para a geração seguinte, que foi o filho dele, o Galick Jr. E é aí que começa a nossa história, lá no primeiro filme de Dragon Ball Z, Devolva-me Gohan. Eu vou falar um pouco também do que eu acho do filme e tudo mais, mas vamos focar por enquanto na história, tá? O Galick Jr. ele decide, né, se vingar do Kami-sama, mas ele precisa das esferas do dragão para fazer um desejo muito específico. E uma das esferas estava no chapéu do Gohan. Lembra lá no começo de Dragon Ball Z, quando o Raditz encontra o Rapta, né, o Gohan, ele estava com o chapéu com a esfera de 4 estrelas, né? E a mesma coisa acontece nesse filme. E aí o Gohan é sequestrado e o Goku vai atrás, obviamente, né? Aparece o Kuririn junto, depois mais pra frente aparece o Piccolo também na história. Mas aí o Goku vai salvar, né, o Gohan, só que ele acaba enfrentando primeiro os capangas do Galick Jr., né? E tem uma luta muito legal, por sinal, lá. Mas um ponto chave ali é justamente quando o Galick Jr. faz o seu pedido para as esferas do dragão. Ele consegue evocar o Shenlong e realizar o seu desejo, que é a vida eterna. Assim como o Zamasu fez recentemente em Dragon Ball Super, Galick Jr. também conseguiu fazer isso. A diferença é que
o Zamasu, né, quando ele fez a fusão, ele tinha meio corpo, né, mortal e a outra metade imortal. No caso do Garlic Jr. não, ele é completamente imortal. E ele consegue ter muito poder e tudo mais. Mano, foi uma luta para conseguir deter ele, né? A única pessoa que foi capaz de bater de frente com ele de fato foi o Gohan. Naquele tempo ele já tinha muito poder, né? E a única forma que o Gohan derrotou ele foi com o próprio poder do Garlic Jr. O que acontece? O Garlic Jr. ele criou uma zona da morte. Ele estava invocando demônios na Terra inteira, foi uma coisa feia. Mas ele decidiu criar a Zona da Morte para colocar, acho que o Kami-sama lá dentro. Só que o poder do Gohan superou o poder do Garlic Jr. e acabou disparando o Garlic Jr. na própria Zona da Morte. E o Garlic Jr. ficou preso na Zona da Morte. O Gohan acaba vencendo, a Terra é salva, os demônios somem, tudo volta ao normal, tudo volta legal. E aí começam as sagas posteriores, né? A saga dos Saiyajins, a saga do Freeza. E depois, né, tem a introdução da saga dos androides, mas antes de entrar de fato naqueles 3 anos, sabe, de treinamento dos androides para vir no futuro e tal, aí vem a saga do Garlic Jr., que é uma saga filler, mas que traz de volta, e dessa vez ele queria se vingar tanto do Gohan quanto do Goku, mas o Goku não estava na Terra. Então o único ser capaz de deter o Garlic Jr. não estava na Terra. Então o Piccolo entra no jogo, Tenshinhan, Yantia, Kuririn, então todo mundo agora estava lutando, porém eles foram consumidos por um poder que o Garlic Jr. lança na Terra, que é a água das trevas, alguma coisa assim. Ele lança essa água, os caras ficam possuídos pelo mal, inclusive a Bulma, tá? A Bulma também estava lá querendo enfrentar o Gohan. E no fim de todo tem outros capangas que surgem junto com o Garlic Jr. O Gohan e o Kuririn tentam lutar juntos para vencer esse inimigo e eles conseguem, né, o Gohan consegue trazer o Piccolo de volta depois. E aí eles conseguem derrotar o Garlic Jr. de novo com a Zona Mortal. O Garlic Jr. tenta invocar de novo a Zona Mortal e o Gohan lança ele de volta para lá. Qual é o lance que eu ia falar do filme lá? E eu gosto muito do filme, eu gosto muito do design do Garlic Jr., a história dele eu acho muito legal. Eu não sei o que vocês pensam, depois comentem aí, quero saber um pouco de vocês. Mas tem uma coisa que eu acho chata do filme. Vamos lá. O filme, ele traz aquele teor sombrio que sempre trouxe nos filmes clássicos de Dragon Ball, né? Se você pegar o Dragon Ball, é o segundo filme do Dragon Ball, do clássico, da Bela Adormecida. É um negócio da Bela Adormecida. Pô, aquele filme ali tem vários conteúdos ali pesados, demoníacos e tudo mais. E esse também tem. Só que o que acontece? Não é só com esse primeiro filme que eu vou falar disso, não. São uma sequência de filmes que fizeram isso e depois pararam de fazer isso, graças a Deus. O Dragon Ball sempre teve um público mais... Não é o público que eu ia falar, mas ele teve sempre um jeito de contar suas histórias, independente se era pesado ou não. Ele sempre seguiu essa linha. Nesses primeiros filmes, eu acho que até talvez o quarto, quinto filme, acho que até o quarto, na verdade, que eu acho que foi do Tarles ou do Slug, não lembro, acho que foi do Slug. O do Slug mesmo, foi o último filme que eu me recordo que seguiu esse teor. Eles deixam momentos do Gohan muito besta, tipo, brincando. Tudo bem que é uma criança, tá, não sei o que. Mas, mano, você passa 10, 15 minutos vendo o Gohan cantando uma música infantil, num filme que tá contando uma história tensa, e o Gohan é sequestrado, correndo risco de vida ali, ele brincando na imaginação, é muito chato isso. Eu não sei o que vocês pensam, se vocês gostam e tudo mais, mas eu adoro o personagem do Gohan, eu adoro desde essa época, mas era muito chato ver isso. Quando veio o filme, por exemplo, do Cooler, já melhorou muito, muito mesmo o Gohan.
Então é isso, galera. Tem esse ponto. A saga do... Quando veio a saga Filler já não teve esse problema, né? Mas é isso, galera. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, o que vocês querem que eu traga mais aqui no canal. O que vocês gostam do Garlic Jr.? Eu gostava até do jogo lá no Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, ele aparece também, né? Eu achava da hora de jogar com ele. Eu acho um personagem muito da hora, só que pouco explorado. Talvez ele possa voltar. Claro, né? Se voltar, não vai ser a mesma coisa, né? Porque não vai ser uma continuação nem nada, vai ter que criar do zero a história dele, né? E talvez não entre, porque criar uma nova história para o personagem pode até funcionar, mas a gente já teve um apego sobre a história dele com o Camille, né? Que eu acho bem legal. Então é isso, galera. Quero que vocês comentem aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho e até a próxima. Fui!